Assim diz o Senhor: eu abrirei caminho no deserto e rios no ermo. Isaías 43, 19. Todos nós, em algum momento da jornada, somos confrontados com situações que parecem não ter saída. São caminhos fechados, portas trancadas, horizontes que parecem não existir. É nesse ponto que a alma humana costuma fraquejar e o coração questiona: e agora? Como prosseguir? O povo de Israel experimentou isso de forma literal quando saiu do Egito. Guiados por Moisés, obedientes à voz de Deus, eles se viram cercados por montanhas, deserto e, à frente, o Mar Vermelho. Atrás deles, o exército de Faraó avançava furiosamente. Não havia mais tempo, não havia estratégia, não havia saída visível. Era o fim? Não. Era o cenário perfeito para o Deus dos impossíveis agir. Não temais. Aquietai-vos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará. Êxodo 14, 13. No exato momento em que o povo não via saída, Deus abriu um caminho dentro do impossível. As águas se dividiram. Essa é a marca de Deus. Quando tudo parece selado, ele cria a passagem onde o homem jamais imaginaria. Quando o mundo diz, acabou, Deus diz, agora eu começo. Todos nós temos nossos mares vermelhos. Aquela enfermidade sem cura, aquela dívida impagável, aquele relacionamento destruído, aquele sonho engavetado há anos, aquela porta profissional que não se abre. Mas é exatamente nesses cenários que Deus manifesta sua glória. Não porque somos fortes, mas porque Ele é o caminho. Jesus declarou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. João 14, 6. Ele não apenas abre caminhos, ele é o próprio caminho. Quando o impossível se apresenta diante de nós, não é tempo de desesperar, é tempo de confiar. Porque Deus não depende de circunstâncias favoráveis para agir. Ele transforma desertos em jardins, mares em estradas, vales em altares de adoração. Talvez hoje você esteja diante de uma parede intransponível. Mas lembre-se, o que para você é limite, para Deus é o início do milagre. Há momentos em que buscamos por portas abertas. Portas representam oportunidades, respostas, saídas, novos recomeços. Mas muitas vezes nos deparamos com portas fechadas que humanamente não conseguimos abrir. É neste ponto que surge uma das mais belas promessas de Deus. E ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: isto diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e o que fecha e ninguém abre. Apocalipse 3, 7. Deus tem chaves que o homem não possui. Ele abre portas que a força, o dinheiro, o prestígio ou a influência não conseguem mover. Quando ele decide abrir, não há oposição capaz de impedir. Quando ele decide fechar, não há insistência humana que possa forçar. As portas de Deus são soberanas, ele as abre no tempo certo, não no nosso. Perfeitas, nunca antecipadas nem atrasadas. Definitivas, nenhuma força contrária pode trancá-la novamente. Proteção. Às vezes ele fecha portas para nos livrar de caminhos que nos destruiriam. Muitos choram por portas que Deus fechou, sem perceber que, por trás desse não, havia um cuidado divino. Outros se angustiam porque nenhuma porta se abre, mas não sabem que Deus está alinhando o tempo perfeito. Abraão teve a porta da promessa aberta quando já era velho. José viu a porta do trono aberta depois de anos de injustiça. Pedro viu as portas da prisão se abrirem diante do mover de anjos.
Paulo viu as portas do Evangelho se abrirem até onde nunca imaginou. O Deus que abriu caminhos no passado continua abrindo hoje. Quando confiamos no controle de Deus sobre as portas da nossa vida, experimentamos paz. Não andamos ansiosos, nem nos desesperamos com as oportunidades que não surgem. Como nos posicionamos diante das portas? Primeiro, orando, mas não exigindo. Oramos por direção, mas descansamos na soberania de Deus. Segundo, preparando o coração para quando a porta abrir. Muitas vezes, Deus trabalha em nós antes de trabalhar ao nosso redor. Terceiro, confiando que o que está fechado hoje pode ser exatamente o livramento necessário. O Pai nunca fecha uma porta sem ter algo melhor em mente. E, por último, sendo gratos pelas portas já abertas. A gratidão destrava novas chaves no mundo espiritual. Talvez hoje algumas portas ainda estejam fechadas para você. Mas não confunda o silêncio de Deus com a sua inatividade. Ele está preparando o que você não pode ver. Quando a hora chegar, a chave girará e ninguém poderá impedir. Uma das marcas mais surpreendentes da ação de Deus é o modo como ele escolhe os cenários mais improváveis para realizar os seus milagres. Humanamente, esperamos ver Deus agir em ambientes favoráveis, momentos oportunos, condições propícias. Mas Deus, muitas vezes, escolhe os vales, os desertos, as prisões e os becos sem saída para exibir sua glória. Lembre-se do povo de Israel. Quando chegaram diante do Mar Vermelho, não havia possibilidade humana de atravessar. Mas foi justamente ali, no meio das águas, que Deus abriu o caminho. Lembre-se de Daniel. Foi na cova dos leões, e não antes dela, que Deus manifestou seu livramento. Lembre-se de Lázaro. Somente após 4 dias de morte, e já com o odor do corpo, Jesus declarou: Lázaro, venha para fora. Quanto mais improvável o cenário, maior a glória de Deus no resultado. Deus escolhe os lugares improváveis para mostrar que o milagre não vem da força humana, para que ninguém se glorie diante dele, para revelar que sua palavra é soberana sobre qualquer situação, para que o testemunho alcance muitos outros. O impossível não é obstáculo, é o palco. Deus não precisa de um cenário ideal. Ele não depende de clima, estrutura, conexões ou probabilidades. Ele cria do nada. Gera vida onde há morte. Cria saída onde há muros. Gera paz onde há caos. Isaías 43:19 declara: Eis que faço coisa nova, que está saindo à luz. Porventura não o percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Quem poderia imaginar rios no deserto? Quem sonharia com estradas no ermo? Mas esse é o estilo do nosso Deus. Ele transforma o improvável em realidade. Talvez o seu cenário hoje seja uma área financeira em ruínas, um casamento à beira do fim, um diagnóstico sem solução médica, um sonho enterrado há anos. Mas justamente aí, onde tudo parece seco, Deus está pronto para abrir caminho. O improvável não limita Deus. Na verdade, ele é especialista em transformar o fim do homem no começo dele. O que importa não é onde você está, é quem está com você no meio desse cenário. Se o Senhor for o seu pastor, não haverá deserto que ele não transforme. Uma das provas mais profundas da fé é caminhar quando não vemos o caminho à nossa frente. É confiar em Deus enquanto o milagre ainda não se manifestou plenamente. É dar passos de obediência mesmo que o chão pareça incerto. O povo de Israel experimentou exatamente isso diante do Mar Vermelho. Deus ordenou a Moisés que estendesse a vara e,
Ao comando divino, as águas começaram a se abrir. Mas o mar não se abriu inteiro de uma só vez. Conforme eles caminhavam, o caminho se manifestava. Assim também foi com os sacerdotes quando Israel atravessou o Jordão. E aconteceu que, quando os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor molharam os pés na borda das águas, porque o Jordão transbordava por todas as suas ribanceiras durante o tempo da sega, as águas pararam de correr. Josué 3, 15 e 16. Primeiro, os pés entraram na água. Depois, o milagre aconteceu. Deus ama trabalhar assim, porque isso exige entrega total, rendição do controle humano, confiança absoluta no caráter fiel de Deus. A fé verdadeira não exige ver para seguir. Hebreus 11, 1 nos ensina. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Fé não é ausência de dúvida. Fé é decisão diária de crer apesar das dúvidas. Quantas vezes oramos pedindo, Senhor, abre primeiro o caminho, depois eu ando. Mas o céu responde, ande primeiro e eu abrirei enquanto você caminha. Foi assim com Abraão. Ele saiu de sua terra sem saber para onde iria, apenas confiando na direção de Deus. Foi assim com Pedro. Ele andou sobre as águas enquanto seus olhos estavam fixos em Jesus, mesmo com o mar revolto ao redor. É assim conosco. Como fortalecer essa fé que caminha mesmo sem ver? Alimente-se da palavra diariamente. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, Romanos 10, 17. Recorde os feitos de Deus no passado. O mesmo Deus que agiu antes continua no controle hoje. Ore mais por confiança do que por explicação. Nem sempre Deus explica, mas sempre guia. Cerque-se de pessoas de fé. A comunhão com os que creem nos sustenta nos dias de incerteza. O Deus que abre caminhos, abre enquanto você anda. Talvez hoje você esteja paralisado à beira de um mar. Talvez esteja esperando o vento soprar antes de dar o primeiro passo. Mas Deus te diz, molhe os pés, dê o primeiro passo, confie, eu cuidarei do restante. A fé não precisa entender tudo, ela só precisa saber em quem confia. E você confia em um Deus que jamais falhou. A jornada da fé não é uma linha reta. Ela é feita de altos e baixos, vales e montes, portas que se abrem e outras que se fecham. Mas em cada etapa, o Deus a quem servimos permanece o mesmo, fiel, soberano e criador de caminhos. Isaías 43, 19 ecoa com força no coração dos que confiam. Eis que faço coisa nova, agora mesmo ela está surgindo. Vocês não percebem? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. Deus não apenas abre caminhos onde não existiam, Ele cria caminhos que nunca haviam sido pensados. Muitas vezes pedimos para Deus restaurar o que foi perdido, mas Ele decide fazer algo completamente novo. Em vez de reconstruir ruínas antigas, Ele ergue algo que nunca existiu antes. Porque os seus caminhos não são os nossos caminhos, e os seus pensamentos são mais altos que os nossos. Isaías 55, 8 e 9. Novos caminhos de Deus podem ser portas inesperadas de provisão, relacionamentos restaurados de forma surpreendentes, chamados ministeriais que não faziam parte dos seus planos, curas emocionais e espirituais além do que você poderia pedir, testemunhos que tocarão outras vidas por meio da sua história. Quando Deus abre o novo, Ele também cura o passado, restaura o que foi perdido, fortalece a fé e testifica sua glória. O novo caminho que Ele abre não apaga as lutas vividas, mas transforma cicatrizes em testemunhos. Cada marca conta a história de um Deus que não falhou, mesmo quando tudo parecia perdido. O convite de Deus hoje é: perceba o novo que estou fazendo. Muitos não enxergam porque estão presos ao passado, esperando apenas que Deus repita o que já fez antes. Mas Ele não está preso a fórmulas. Ele é o Criador, sempre inovador, sempre surpreendente. Talvez hoje Deus já esteja começando novo na sua vida, mesmo que você ainda não perceba.
A semente já foi plantada, o caminho já começou a ser aberto, o sopro do Espírito já está movimentando o que estava parado. Confie no Deus que faz o impossível, no tempo dele, da forma dele, para a glória dele. Oremos a Deus. Senhor Deus Todo-Poderoso, Tu és o aquele que abre caminhos onde não há saída, que faz brotar rios em meio ao deserto e transforma impossibilidades em milagres visíveis. Diante das portas trancadas da vida, confiamos em Ti, pois sabemos que tens a chave que ninguém pode tomar. Quando tudo parece perdido, Tua voz ainda ecoa. Não temas, eu sou contigo. Fortaleça-nos para dar os primeiros passos mesmo sem enxergar o chão. Aumenta nossa fé para crer antes de ver. E enquanto caminhamos, que cada passo revele a Tua direção. Em nome de Jesus, amém. Se este devocional falou ao seu coração, declare sua fé nos comentários. Deus está abrindo novos caminhos na minha vida. Eu creio no impossível de Deus. Ou escreva, mesmo quando não vejo, Ele já está agindo. O impossível é o campo de atuação de Deus. Deus faz o novo.